Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A história é essa, olha, o nosso querido ouvinte, ele foi indicado para ser líder na igreja, entendeu? Para ocupar um cargo lá na estrutura de administração da igreja dele. Cada igreja tem uma, né? Tem igreja que tem presbítero, tem igreja que tem diácono, tem igreja que tem os dois, ainda tem o obreiro, tem igreja que tem um, não tem outro, tem um outro nome, outro tem. Mas você imagina exatamente isso aí. Ele cita aqui que ele foi indicado para ser líder na igreja dele. Mas ele tem um grande problema na perspectiva dele. Eu não sei qual é a sua, ouvinte. Se você acha que isso complica, se isso não complica. Ele diz o seguinte: eu tenho um grande problema. A minha esposa é uma insubmissa. Essa é a descrição que ele faz. Não tem mais ou menos não. Você tá vendo aqui como é que ele diz aqui? Ele diz, olha, a minha esposa é uma insubmissa. Ele não tá dizendo que ela é insubmissa de vez em quando. Depende do assunto. A descrição que ele faz é que ela é uma insubmissa. Toda vez que vou confrontá-la, ela fala que nasceu assim, que nunca obedeceu o pai e que jamais será submissa a mim. Meu Deus do céu, ouvinte. Hein? Ô, querido ouvinte, você ouvindo isso de sua esposa. Ô, querida ouvinte, você ouvindo a sua nora falar isso pro seu filho. Hein? Você não vai falar isso, é claro, mas você imagina bem a sua nora na sua frente, chegando pro teu filhinho, dizendo pra ele assim, ó, o negócio é o seguinte, eu nasci assim, nunca obedeci meu pai, eu jamais serei submissa a você. Ah, o negócio pega, não pega não? Como serei líder na igreja, pergunta ele, se não consigo governar minha própria casa? O que o marido deve fazer diante de uma mulher que está decidida a ser insubmissa? Agora tem um detalhe, hein? Por que o assunto submissão é algo tão difícil para os casais da atualidade? Será que não tem gente que está entendendo submissão como outra coisa, não? Hein? Fala aqui, só aqui entre nós dois aqui. Me diga uma coisa, você não conhece ninguém que acha que submissão é mandar no outro, é tratar o outro como um capacho, sabe? Capacho, aquele que você chega numa loja, no estabelecimento comercial, você raspa o sapato assim, passa o sapato em cima para limpar o pé. Tem gente que trata a mulher assim, hein? Tem gente que, mas trata homem também, tem mulher que trata homem assim também. Qual o verdadeiro sentido da submissão bíblica? Ponto de vista bíblico. Aí não é o que eu acho, o que você acha, é o que a Bíblia diz. Aí tem que ler a Bíblia e explicar a Bíblia para que todo mundo tenha a mesma informação. É hoje, é agora, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 11 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje no programa o pastor Neemias Lima, da Igreja Batista do Braga, em Cabo Frio, a pastora Leia Mendonça, a nossa querida Leinha, que é pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, o reverendo Marcelo Gleiser, da Igreja Presbiteriana de Pendotiba, e o pastor Bastos, da Assembleia de Deus Ministério Crescendo em Família,
em Jardim Carioca, na Ilha do Governador, que é hoje. Meu pastor no debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Leinha Mendonça. Fala, querido. Bom dia. Bom dia. Toda vez que eu vou confrontá-la, ela fala que nasceu assim, que nunca obedeceu o papaizinho dela e que jamais será submissa a mim, é o que diz o nosso ouvinte. Bom dia para todos. Estou muito feliz de participar desse debate mais uma vez, de estar aqui com você, JR, né, há 14 anos à frente desse debate e ajudando a levar esclarecimento para as pessoas. Bom, esse assunto, eu fiz questão de ler várias vezes e destaquei, inclusive, essas duas primeiras frases, e que diz o seguinte: fui indicado para ser líder na minha igreja, mas minha esposa é insubmissa. Toda vez que eu vou confrontá-la, ela me resiste. Então, é claro que a gente vai trazer a nossa opinião baseado no e-mail. E o e-mail me passa uma impressão que essa indicação para a liderança na igreja está sendo mais motivadora do que o desejo de ajudar a esposa no crescimento espiritual. A gente viu pelas frases que as frases são fortes. Ela não obedece, ela é insubmissa, mas dessa maneira, indo para o confronto, vai ser difícil de conseguir alguma coisa. Por quê? Submissão é o ato de se sujeitar a alguém. Não é fácil isso. Então, se não for por amor, ele não vai conseguir. Existem algumas sujeições, né? E eu trouxe pelo menos duas. A sujeição por obrigação, que é o emprego, que você se sujeita a engolir sapo por causa do salário, né? Ou então a um governo ditador que você se sujeita porque senão você tem medo de morrer. Só que casamento, esposa não é funcionária. E também casamento não é um governo ditador. Casamento é uma aliança que foi feita no altar de Deus. Então, só resta a submissão por amor. E a Bíblia é muito clara em 1 Pedro 3, e que essa submissão, ela tem que ser feita por amor. Qualquer mulher, né, ela não vai ter dificuldade de se submeter a um homem que a ama, que é capaz de dar a vida por ela, que a trata com dignidade, que a considera como a parte mais frágil, que a considera, sabe falar. Então, a gente não sabe como é que é esse relacionamento. A gente não sabe como ele vê essa palavra submissão. Tem muito homem achando que essa submissão é mandar na esposa, e a esposa viver do jeito que ele quer, e não é isso. É isso que nós vamos tratar aqui hoje. Que submissão é essa? Reverendo Marcelo Glese, tendo ouvido a Leinha, que pensa o querido irmão? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Jota, antes mesmo de dar a minha opinião sobre o assunto, eu queria fazer uma pequena, brevíssima homenagem a um pastor muito querido. Ele foi meu professor de técnica de comunicação no seminário há 14 anos atrás, e ele virou e disse certa vez numa aula de manhã, eu lembro claramente dessa cena, que aquilo que a gente planta no seminário, a gente colhe no ministério. E há 14 anos eu vejo esse pastor colhendo bênção aqui na rádio, no debate do 93 FM. Preciso nem dizer que é você, esse pastor, que deu aula para mim e falou essa frase. Bom, Jota, a minha opinião sobre esse assunto é de que, para mim, esse líder, ele está com um problema relacionado àquilo que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, versículos 3 e 4, onde diz que o líder ele deve governar bem a sua casa, deve manter seus filhos sob disciplina, e o apóstolo Paulo termina dizendo a Timóteo como alguém pode governar bem a igreja de Deus se não governar bem a sua própria casa. E para mim ele está com um conflito de consciência em relação a isso. Eu quero dizer só 3 coisas relacionadas ao texto, relacionado à vida desse homem. Em primeiro lugar, esse texto onde o apóstolo Paulo diz que quem não governa bem a sua própria casa não pode governar a igreja do Senhor,
Senhor. Não é um texto que exclui o líder do ministério se a sua casa não estiver em ordem. Em segundo lugar, é uma advertência para que, assim como o homem é um bom líder na igreja, ele deve ser um bom líder dentro da sua casa, porque muitas vezes nós encontramos o inverso. Nós vemos bons pastores, vemos bons líderes que dentro das suas casas, dentro dos seus lares, com as suas esposas e seus filhos, são péssimos pastores, pais e maridos para a sua própria família. Portanto, a exortação do apóstolo Paulo não é saia do ministério ou saia da liderança se sua casa tiver uma bagunça. A exortação dele é, da mesma forma como você é um bom líder na sua casa, na sua igreja, seja um bom líder na sua casa. E em terceiro lugar, eu quero dizer para esse rapaz que, da mesma forma como ser um bom líder na igreja não é sinônimo de forma nenhuma de ter servos obedientes ou ovelhas continuamente obedientes, ser um bom marido ou um bom pai nem sempre vai acarretar em você ter filhos ou esposas obedientes. O fato de você ser um ótimo pastor nem sempre vai gerar ótimas ovelhas. E o fato de você ser um ótimo marido, um ótimo pai, nem sempre vai gerar uma ótima esposa, ótimos filhos. Mas a responsabilidade é essa. Da mesma forma como você é um bom líder na igreja, seja um bom pai, seja um bom marido, independente das consequências desse ato. Pastor Neemias Lima, queremos também ouvir a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, meu querido. Bom dia, JR, bom dia, queridos aqui do debate, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero ampliar um pouco aqui essa questão da submissão, lembrando que, primeiro, antes dessa ampliação, que na roça dizia que toda a história tem dois lados e nós estamos olhando dentro da perspectiva do e-mail que alguém mandou. Então, realmente, se frisou bem, Leia, que a gente não tem lá o outro lado da história, mas vamos com esta. E aí a ampliação é o seguinte: na verdade, a questão da submissão é muito mais do que você estar sujeito por amor ou por obrigação, mas é estar debaixo de uma missão. Talvez esta seja a questão que, não bem trabalhada ali, gera esse conflito. Sugere aqui o texto que nós temos, motivador do debate, que ele está sendo convidado para uma liderança já com todo um histórico de família que aconteceu. E provavelmente alguns problemas não foram resolvidos, a base não está boa e precisa ser resolvida agora. Então, se esta mulher e se este marido compreenderem que a submissão será algo de alguém que está debaixo de uma missão, ele tem uma missão e ela também compreenderá essa missão, isso certamente ajudará na solução do problema, evitando conflitos maiores. Agora, sem dúvida alguma, que a gente precisa trabalhar, e acho que mais à frente, essa questão de você, líder na igreja, mas a sua casa enfrentando problemas. Isso aí é uma questão que deve mexer com a gente e deve nos motivar a lutarmos para que seja uma coisa tão natural este relacionamento agradável nos dois lados. Pastor Bastos, queremos também ouvir a sua opinião, que estreia hoje aqui no nosso debate, é o nosso pastor debatedor de hoje, meu pastor no debate 93. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Queremos ouvir também a sua opinião, pastor, inicialmente sobre esse tópico aí, onde o nosso ouvinte diz: toda vez que eu vou confrontá-la, ela fala que nasceu assim, que nunca obedeceu o pai dela e que jamais será submissa a mim. Eu quero desde já agradecer esse convite. Para mim é uma honra, há muito tempo a gente que está do lado de lá sempre está ouvindo esta rádio maravilhosa e ver de frente, assim como estou vendo J.R. Vargas, né? E conhecer a Marcela Bastos, né? Que é minha xará aqui do sobrenome. Foi uma surpresa, um presente para mim. Sonhar é bom. E eu vejo esse sonho sendo realizado. Está aqui do lado pastor Neemias, pastor Marcelo, que também acabamos de conhecer, e a pastora Léa Mendonça, que é a nossa queridíssima, né? Muito conhecida, e eu amo quando tem os debates que ela está no programa, é muito bom. Ela dá umas opiniões muito boas. Eu até lembrei agora em off, não foi? Comentando que em outros programas ela já tinha falado sobre submissão aqui, esse assunto. É um assunto que não para, não termina, é um assunto que continua. Mas se tratando de submissão, nós percebemos, cada um deu um ponto aqui, que o problema é mais sério. Por quê? Porque não vem só na questão de submissão da liderança eclesiástica, não. Pode observar que ele já traz no bojo da sua vida
já traz no seu cotidiano a esposa, porque ele diz assim, toda vez que eu vou confrontá-la, né, isso que ele fala aqui, ela não muda, ou seja, ela não volta atrás, ela permanece, ela bota pé firme. Então ele já conhece o estilo, já conhece a maneira da sua esposa reagir. E por outro lado também eu observo que o líder desse líder, né, evidentemente que eu estou chamando para liderar, deve conhecer o histórico dos dois, acredito eu. E o chamando para ser líder já implica aí numa situação de divisão. Então eu acho que para colocar uma pessoa na liderança tem que se ver o histórico, tem que observar a conduta. Não vou aqui fazer uma merchandising da minha vida, mas a gente tem que falar um pouquinho da gente. Eu pelo menos tenho aí uns 37 anos de casado, né? Então já diz alguma coisa, dá para me falar alguma coisa de casamento, dá para me falar alguma coisa de submissão. E o que eu sou hoje, eu agradeço muito à esposa, ela está nos ouvindo, com certeza está, e a gente vai tentar levar isso aqui para ver se conseguimos passar o que nós vivemos, para esta pessoa entender que parte do princípio do casamento, já tem problema aí. Ou ele aceita, aqui está dizendo assim, o que o marido deve fazer diante de uma mulher que está decidida a ser insubmissa. Nós vamos entrar nesse ponto já com a participação dos nossos companheiros aqui, inclusive como serei líder na igreja se não consigo governar minha própria casa. Por que o assunto submissão é tão difícil para os casais da atualidade? É isso mesmo? É um assunto, embora bíblico aí, ou seja, tem muitos e muitos anos, mas as pessoas hoje discutem mais esse assunto do que discutiam há alguns anos. Quer dizer que as esposas que casaram há 30 e poucos anos, elas tinham uma perspectiva diferente das esposas que casam hoje. É fruto dessa modernidade ou dessa pós-modernidade? Qual o verdadeiro sentido da submissão bíblica? Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado. É aqui no debate. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Pesquisa 93. Então, você conhece aí alguma mulher que afirma decididamente que ela é insubmissa e ponto final? 89% dos nossos ouvintes por telefone conhecem. 89% conhecem alguém, não está dizendo que é a deles, não. Conhece alguém. E no site 69% deles também, número alto, que conhece, porque é a mulher que afirma decididamente que ela é insubmissa e ponto final. Parece que tem muita gente, né? É a impressão que eu tenho, né? E afirmando, né? Então aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, dentro dessas questões aí que a gente vai abordar daqui pra frente, uma ouvinte diz assim, bom, olha só, gente, o tema de hoje é muito bom e eu preciso de fato entender o que é submissão, porque eu tenho muito pouco tempo de casada e o meu marido pensa que submissão, sabe o que é, Leinha? É ele espalhar tudo pela casa, tirar tudo do lugar e eu, porque estou desempregada, tenho que passar o dia inteiro catando as coisas e colocando no lugar. Detalhe, quando ele tá de folga, ele não faz nada para me ajudar. E uma outra ouvinte aqui no WhatsApp, e aí já... Mas peraí, mas o marido não diz isso, é o que ela acha que ele acha. O marido não pode dizer pra senhora, você é submissa a mim, então eu não vou arrumar nada, vou deixar tudo desarrumado. Se ele diz isso com palavras, não é possível, né? O que vocês acham, gente? Não é possível, né? Com atitude, tudo bem. Agora aí dizer isso com a... Posso falar algo a esse respeito? Lá na igreja eu vivencio isso muitas vezes, de muitas irmãs verem com reclamações, não da questão da submissão, da insubmissão, mas o fato de maridos não ajudarem em casa, não lavarem uma loucinha, não guardarem suas roupas, não fazerem absolutamente nada em casa. A gente está vivendo uma crise hoje, onde o marido, ele acha que a casa, a responsabilidade da casa é toda da mulher, de modo que ele não precisa fazer nada e a mulher acaba se tornando uma empregada doméstica. Então só um aviso para os homens: homem tem que guardar sua roupa, homem tem que lavar o seu prato, homem tem que lavar seu copo e de vez em quando ainda tem que fazer comida para sua mulher. Muito bem, tá aí a palavra do reverendo Marcelo em causa própria, né? Tá fazendo aí Leia? Tá fazendo um anúncio aí. As qualificações do marido santo. Esse aí. Com isso eu não digo que o marido seja responsável pelo lar. Isso para mim é uma
um atributo da mulher. Mas que o marido, Ajuda, ele né, deve ajudar, ele deve ajudar. Mas a pergunta nem foi essa, né? A pergunta foi se o marido estaria dizendo isso à Ela mulher. disse que E ela aí tá é precisando escravatura, entender de né? fato Aí o tá que é dizendo pra isso, ela, o que é você é submissão, obrigada a fazer isso porque você é submissa a mim. Eu penso até que tem certos homens que não entendem que se é submissão, existe uma missão onde o marido está acima e a esposa está submissa. É isso que a gente tem que entender. Tem nada a ver com lavar roupa, com... Eu acho que... Eu penso diferente. Mas pode ajudar. Isso, Claro mas não que tem a pode. ver com submissão. Claro, e outra coisa... Pelo que eu entendi, vê se é isso, Reverendo Marcelo. Fale. Que se o marido é um companheiro deste nível, não será difícil Pegou. Pegou. É isso aí? É lógico Ok, que então é. eu entendi. Porque olha só, ser submisso a uma pessoa que trata mal, passa o dia lançando palavras torpes, machucando, achando que é obrigado. Um marido desse aí que pega a roupa e larga pela casa e fala assim, isso é tua obrigação. Qual é a mulher que vai gostar de ouvir um negócio desse? Para, gente. Aí entra também a questão da cultura. Se nós formos observar, entra a questão da cultura. Há muito tempo atrás, eu estou aí beirando meus 64 anos. Estou novo, né? Obrigado aí. Parabéns. Há Tá muito novo tempo mesmo. atrás, já se falava sobre isso. Qual era a razão? A mulher em casa tinha que fazer os deveres de casa. O homem tinha que sair para prover, correto? E quando ele chegava, tinha que encontrar tudo limpinho, os filhos arrumados, comida pronta. Hoje já entra no campo da igualdade, né? Da busca para ajudar o lar. Então mudou um pouco essa cultura. O anterior era o machismo. Eu entro até um pouquinho aí da minha história. Eu tenho sangue aqui nordestino, e quando a gente tem sangue nordestino, a gente tem o hábito de mandar aquele machismo. Porém, o tempo foi entrando, foi passando, Mas a ela mulher dizendo nordestina tem um sangue quem nordestino. ela dá uma mandada também. Só que o que acontece? Nesse período, eu aceitei Jesus. Amém. Aí a coisa muda. Começamos a trabalhar, aí o Coisa espírito linda. começa a trabalhar, como a pastora colocou bem aqui colocada. Então a submissão aqui é debaixo de uma autoridade, debaixo de uma coisa espiritual, debaixo de uma coisa doce, de uma coisa protetora. Aí tem-se a submissão. E do amor também. E Né? quando a gente lê Efésios 5, né, e 1 Pedro 3, Paulo e Pedro, eles estão dizendo que a submissão não é imposta. A submissão é conquistada. É com amor, gente. O marido ama a esposa como Cristo ama a igreja e é capaz de dar a vida por ela. Eu penso que quando o marido trata a gente tão bem, é mais fácil, né? Se sujeitar ao governo desse homem, porque a mulher é nítido, todo mundo sabe, a mulher foi criada por causa dele. Leia, deixa eu fazer uma provocação, A mulher foi então. criada por causa dele. Ele estava lá no Éden e Deus falou assim, não é bom que ele esteja só, faremos para ele uma adjuntora, uma companheira, alguém que vai entrar na vida dele, vai modificar o estado anterior para melhor, sabe? Então esse é o papel da mulher, é ser adjuntora. E o marido, qual é o papel dele? É amar a esposa, é ser o governo da casa. Hoje em dia os homens querem a submissão da esposa, mas não querem amar e não querem ser o mantenedor da casa. Apenas uma provocação. No caso, então, se ele não amar, ela pode ser insubmissa. Não, Sim, a gente... então o princípio é, para mim, Não a é que ela chave não de Efésios possa, 5, mas é difícil. para mim a chave de Efésios 5, que é o verso 21. Todos nós somos sujeitos uns aos outros. A questão da submissão a partir do verso 22 é uma organização, na minha leitura, dentro da casa. E é provado que os lares em que a figura masculina é esquecida, ou abandonada, ou rejeitada, vai ter problemas de ordem estrutural. Isso é uma prova, não é questão aqui. Porque, na verdade, em Cristo, todos nós temos que ser sujeitos uns aos outros. O capítulo 22, 5, porque na Bíblia o que acontece? Ela não tinha capítulo e versículos, era um texto direto. Quando dividiu, então essa seção de 5:22 em diante, ela é separada, deveres domésticos, na maioria das versões. Só que o 21 está aqui
colado, e ele é uma chave. E ele diz, sujeitando-nos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então essa é a chave, todos nós. Na organização vem, e eu concordo com você, e no ambiente onde houver amor, claro, aí vai ser uma conquista. Fácil. Claro. A insubmissão da esposa não retira essa ordem da submissão. O que eu estou falando aqui é que quando você está diante de um marido que é uma carninha de pescoço, é mais difícil de você se submeter. Não quer dizer que ela esteja certa. Estamos vivendo dias hoje que as mulheres são completamente diferentes das mulheres da época da Bíblia, da época da minha avó. As mulheres não tinham direito de opinar, as mulheres não trabalhavam fora. Hoje, gente, um homem que se casa com uma mulher de personalidade forte e pode falar, uma mulher de posicionamento na vida, e ela não tem muito conhecimento da Bíblia, o que vai acontecer? Ela vai bater de frente. Então, um debate como esse é importantíssimo. Por quê? Porque a gente vai levar para os nossos ouvintes o entendimento, o que é essa missão, sabe? O homem é o governo, a mulher é o sustento da casa, é a coluna da casa. É isso que precisa ser falado, que não é falado. Então, o que as pessoas entendem é, o homem manda e a mulher obedece. E se não for por amor, não tem conversa. A definição bíblica de submissão e autoridade, ela é muito clara e muito facilmente esquecida. Quando a gente fala de submissão na Bíblia, a palavra submissão significa literalmente estar debaixo de uma autoridade. Mas a Bíblia apresenta 3 exemplos do que significa isso. Em primeiro lugar, a submissão de Jesus ao Pai. Jesus se submete ao Pai. O Pai não obriga Jesus a fazer a sua vontade, mas o Filho se submete livremente por amor ao Pai para fazer a vontade do Pai. A submissão da igreja a Cristo, Efésios capítulo 5. Cristo não obriga a igreja a fazer a sua vontade, mas a igreja, por amor a Cristo, abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Cristo, como Cristo abre mão por amor ao Pai para fazer a vontade do Pai. E aí entra na questão da mulher. A mulher submissa ao seu marido segue o exemplo de Cristo da igreja. Por amor ao outro, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do outro, que é autoridade. Mas o que é autoridade na Bíblia? Jesus vai definir autoridade na Bíblia da seguinte forma: no mundo, aqueles que têm autoridade mandam em vocês, mas eu não venho para ser servido, mas sim para servir. Então, autoridade na Bíblia todos somos sujeitos é servir. Uns aos outros. E aí se complementa com o versículo 21 de Efésios 5, que é onde começa realmente essa passagem. Sujeitai-vos uns aos outros. Na Bíblia, eu acho que ela começa antes, inclusive, quem no 18. manda se submete, e na Bíblia, quem serve se submete. A grande luta no relacionamento não é para ver quem manda mais. A grande luta no casamento é para ver quem serve mais um ao outro. Por amor ao outro, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do outro, e por amor ao outro, eu sirvo ao outro. Portanto, autoridade é servir, ser submisso é servir, e essa é a função do relacionamento. É por isso que o homem que tem esse entendimento do comportamento de Cristo para com a igreja, ele se dá bem com a família, porque Cristo ama, e quem ama não invade, conquista. Jesus conquista nosso coração. Ele poderia pegar e falar assim, quero todo mundo me servindo, e ele não faz isso. Ele permite que a gente se achegue a ele, e a gente faça isso por prazer, porque eu tenho vontade de fazer. É uma adesão, autoridade não é uma questão. É uma adesão, Leia, espontânea. Exatamente. É uma vontade de que você entende que está sendo protegido. É uma vontade que você vê que ele é o cabeça, como eu disse antes, é o que provê. Então isso leva a pessoa a amar espontaneamente. Aí cria o vínculo, cria o desejo de ajudar, porque a submissão, no fundo, ela entra nessa ideia de que, poxa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu até mudei um pouquinho essa frase, manda quem pode e obedece quem quer aprender. Então eu vejo por aí. Então, quando se submete, tem que ser espontâneo, não pode ser forçado, como bem disse aqui o pastor. Ela não pode ser mandada, porque se fosse assim, o senhor decretava, acabava com tudo, o fim do mundo chegava aí, o senhor vinha buscar a igreja, tá tudo certo. E na prática, o marido que tem autoridade, reconhece a autoridade bíblica, ele não vai virar para sua esposa e dizer, eu mando, você me obedece. Ele reconhece que a autoridade dele é autoridade para servir. Então ele vai virar para sua esposa e não vai dizer, eu mando, me obedeça. Ele vai virar para sua esposa e vai perguntar, em que eu posso te ajudar? Em que eu posso te servir?
Isso é ter autoridade. Em que eu posso servir? Participação dos nossos ouvintes continua, sempre muito bom ter você com a gente aqui também no nosso Facebook, aqui a foto já aqui com vários cliques, muita gente curtindo, postando, trazendo a sua opinião também aqui sobre essa foto, a foto aqui do nosso debate 93 de hoje. Você vai conhecer a imagem aqui, a foto dos nossos debatedores de hoje, todos eles aqui, inclusive o pastor Bastos e a nossa querida irmã, que foi quem indicou o pastor Bastos, que encaminhou pra gente aqui e fez com que ele pudesse estar hoje conosco aqui pela primeira vez, claro, depois muitas outras, mas a estreia hoje aqui no nosso debate 93 aqui no Facebook da Rádio 93 FM, pelo nosso WhatsApp, Marcela. Uma das nossas ouvintes diz assim: olha, o meu marido acha que submissão é que eu sempre obedeça sem questionar e que quem sempre tem que ceder sou eu. Só que ele nunca cede e muito menos segue os meus conselhos. Mas se outras pessoas, por exemplo, presbíteros ou até mesmo o nosso pastor, diz a mesma coisa que eu disse, aí sim ele aceita. Porque quando eu disse, ele não aceitou. Quando os outros dizem, ele aceita. Olha. Porque pra ele, eu sempre estou errada. Interessante é que no nosso namoro ele não era assim. Mas depois que ele casou, ele se transformou. Então, deixa eu ver se eu entendi. Toda vez, ela fala assim, ó, não compra o carro. Aí ele fica, acho que eu compro o carro sim. Isso. Aí alguém, um presbítero, um pastor, um amigo, diz, não compra o carro. Ele, você é boa ideia, hein? Isso. Boa ideia, você falou um negócio que eu tinha pensado. Exato. Isso, ô Leia, isso deve dar uma irritação. Claro que sim, gente. Agora você imagina se isso acontece com uma mulher que é mais tranquila, mais mansa, que não faz questão, ainda passa. Agora você imagina uma mulher que tem posicionamentos, que tem personalidade, sabe? Ela vai se sentir agredida. E ainda que ela queira se submeter, vai ficar difícil. É por isso que a gente tem que fazer questão de dizer aqui, essa submissão, embora seja ordem do Senhor, ela não pode ser imposta pelo marido. O marido tem que conquistar. Quem ama não invade, conquista. Pastor Marcelo falou assim, quem ama não quer ser servido, serve. Então, é exemplo de Cristo, JR. Olha que coisa linda. Cristo ama a igreja, por ela se entregou. Assim, o marido também deve fazer com a sua esposa. Essa comparação. E cuida da sua igreja. E o marido deve cuidar da sua esposa como Cristo cuida da sua igreja. Agora eu te pergunto: o marido que chega em casa, deixa tudo desarrumado, ordena, manda a sua esposa para arrumar tudo, ela passa o dia inteiro arrumando tudo. Esse marido está cuidando da sua igreja? Está cuidando da sua esposa? Da sua igreja? Da sua esposa? Não tá. Ouvinte dizendo aqui, olha, eu fui criada para nunca ser submissa a homem algum. Porém, foi só eu começar a namorar que mudou isso. Meu namorado sempre me cobrou a submissão. Casamos há 7 meses e a pregação no casamento foi essa. O cara encomendou. E o pastor deixou bem claro que a mulher tem que ser submissa e o homem deve amar a sua esposa e demonstrar esse amor com atitudes e palavras. Foi elogiado por várias mulheres e a conclusão que eu tirei é que a mulher faz de bom agrado ou de bom grado se ela for bem amada. Olha aí juntou as duas coisas, né? O amor e a submissão. A autoridade, um servindo ao outro. A autoridade e submissão é puramente uma questão de amor. Cristo foi submisso ao Pai, abriu mão da sua vontade por amor ao Pai. Por amor ao outro, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do outro, e por amor ao outro, eu dou a minha vida pelo outro. É só a questão de amor. Respondem os nossos ouvintes. Sim, eu sou assim, eu estou passando por dificuldades no meu casamento por causa disso, diz um ouvinte. Outra ouvinte dizendo, eu mesma não sabia ser submissa ao meu esposo, mas com o passar do tempo e paciência dele, eu aprendi muito e sou considerada uma excelente esposa, pois preciso dar um bom exemplo à minha filha, que tem apenas 1 ano e aprende rápido. Quem aprendeu rápido foi você, menina. Você é muito inteligente, aprendeu rápido. Essas aqui são opiniões aqui no nosso Facebook da Rádio 93 FM. Você também pode participar com a gente, para nossa grande alegria. Ô JR, eu fui criada num lar onde a minha mãe teve muitas dificuldades no relacionamento conjugal. Ela teve os motivos dela, justificáveis ou não, mas teve. E nós, filhas, fomos realmente trabalhadas para não se submeter a homem.
vocês são donas de vocês fazem como vocês querem, não deixa homem mandar. Nós fomos criados assim. Então, todas nós tivemos muita dificuldade no início do casamento. Minhas irmãs chegaram a se separar por conta disso. Deus teve muita misericórdia de mim e do meu marido, embora meu marido seja o homem mais maravilhoso. Gente, eu só tinha dificuldade em me submeter ao governo do meu marido por causa da deformação no meu caráter, né? Na minha personalidade no passado. Porque a coisa mais fácil é se submeter a esse homem. Um homem que quando eu penso, ele já fez. Ele está sempre comigo, eu nunca estou sozinha, ele nunca bate de frente comigo, tem todo um jeito de falar comigo. Então, isso foi fazendo eu me adequar a esse homem, sabe? Eu tenho o maior prazer de estar submissa ao meu marido ministerialmente em casa, financeiramente. Lá em casa não tem esse negócio de meu dinheiro, não. Nós temos tudo em comum. Ele está à frente. Eu tenho uma personalidade forte. Às vezes eu quero gritar. E às vezes eu até chego a gritar, sabe? Mas aí eu deixo. Tá cantando. Ainda bem que você não desafina, nem gritando você desafina, né? Às vezes eu dou uns gritinhos, mas Leinha, Espírito Santo desce, Leinha. Sabe por quê? Porque eu tenho prazer nesse homem, gente, pelo amor de Deus. Agora, eu acho que eu teria dificuldade, pastor Neemias, se esse homem quisesse me colocar uma coleira no meu pescoço e me arrastar. Se ele fizesse isso, eu ia sentir dificuldade, por mais errado que eu tivesse. A sua cultura tá abafada, mas não tá morta, né? Não, eu concordo com você. E veja bem, eu acho que isso é um histórico de vida. Não é simplesmente uma transformação do evangelho que no mesmo dia isso vai acontecer. Isso faz parte de toda uma cultura. Nós herdamos isso aí até fora do evangelho. Isso é uma cultura geral. O que eu destaco é que um lar que foi formado tendo como base princípios do casamento, do relacionamento familiar, muito disso será diminuído, até eliminado. Porque é insubmisso. Vem cá, como é que foi um namoro e um noivado? O casamento não começa no dia que você assinou o papel e esteve diante ali do pastor, ou mesmo sem cerimônia religiosa. Ele começa quando você iniciou lá, para ver quais são as características. O fato é que lares com este ou com outros distúrbios trazem problema para os filhos. Vocês então herdaram aquela situação. Sim. Agora, o nosso papel é mostrar que o quadro aqui do texto remete para uma síndrome de Gabriela. E isso não é verdade. Sempre pode se mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui orientado assim, eu nunca me submeter, não. Todo momento a pessoa pode se submeter. Todo momento o marido pode ser o melhor marido. Agora, pastor Neemias, o senhor não acredita que essa síndrome pode ter um fim a partir do momento que esse marido começar a se preocupar mais com ela, com o bem-estar dela, com a vida espiritual dela, do que querer o confronto? Eu concordo que ajuda, vezes que eu vou confrontar Jesus, Leia, eu concordo que ajuda, mas veja bem, aí a gente transferir para o outro uma responsabilidade nossa. E aí não pode ser verdade, né, absoluta. Não ajuda, sem dúvida, mas pode ser que alguém não arrede pé da sua situação, da sua convicção, e não queira submeter nunca. Por isso que eu estou construindo aqui, a submissão é de todos. É de todos. Em Cristo, todos nós somos submissos a todos, inclusive aos filhos. Agora, isso não elimina os papéis dentro da casa. A autoridade do homem, a autoridade da mulher, a obediência dos filhos, mas o diálogo. Então, é essa construção que precisa ser feita. Porque pode ser que alguém viva uma realidade de amor do marido e uma mulher insubmissa. Pode ser. Entendeu? Pode existir. Então, mas eu concordo com você que, sem dúvida alguma, elimina aí praticamente todo o problema. Pastor Neemias, pastor Aliá falou num ponto muito bom, prazer, né? Prazer. E se nós formos observar a construção e na confrontação, como ele vai na confrontação? Eis a questão. Esse porque confronto é uma construção, o casamento não é uma construção, é uma construção. O senhor falou bem, colocou bem aí, ele não inicia-se quando assina o papel. Existe o período do namoro, aquele conhecimento, é até importante que haja esse conhecimento. Eu lembro que eu, conhecendo a minha esposa, foram 3 anos,
E eu ali levando o cafezinho, aquela coisa toda de noivado, ela disse: e aí, como é que vai ser? A gente vai ficar só no café? E eu tive que ir, pastor J.R. Eu tive que partir pro casamento. A partir de então, nós nos casamos e eu comecei a conhecê-la já mais, né, mais intimamente. Mas a construção já começou no noivado. No cafezinho. E dali no cafezinho. Cafezinho, né, mesmo? Isso aí, né? Café com Crônicas. É, isso aí. Dentro dessa visão, o que aconteceu? Nós fomos construindo, aí vem o planejamento de casa, planejamento de filhos e tal. E a pastora colocou uma coisa muito boa, eu gosto muito dessa palavra, prazer. Se não houver prazer naquilo que fazemos, né, pastor J.R., o senhor gosta disso aí? Só para entender, pastor, passa o tempo aí, 37 anos, e o cafezinho continua. Ele sempre existiu, não pode acesso a café. E agora é com crônicas. Agora é com crônicas. Porque eu tenho a minha crônica, né? Muito bem. Então, pastora, a questão do prazer aí, ela é salutar, ela é viável, mas vamos lá, na confrontação, como é essa confrontação? Eu me lembro muito bem. Não é só mar de rosa, tem uns espinhos ali. E nesses espinhos ali é a confrontação. Como eu vou na confrontação? Às vezes a gente leva o tom de voz. A minha voz não é assim como a do pastor J.R., né? Mas elevamos a voz. No que elevamos a voz, o que acontece? Você faz com que a pessoa, né, o seu cônjuge, ela trava. E ela vai travar da seguinte forma: poxa, tá mandando, obedeço eu, ou por que ele fez isso? Então não é bem por aí. A forma como chegamos à nossa esposa, ou vice-versa, é aí que sai todos vencedores, como o senhor colocou, e todos submissos em Cristo Jesus. Eu me lembro uma época em que nós entramos numa fase, ela está me ouvindo e ela vai lembrar disto. E nesta questão eu falei alto, gritei, falei, né, espanei a forma, né, áspera de falar, e eu me recolhi a um canto da casa. E o Espírito Santo foi no meu coração e disse assim: volta lá e peça perdão. Olha que dificuldade. E peça perdão. E eu atendi a voz do Espírito Santo. Só que ela já estava à beira do fogão, fazendo já uma comida ali. E quando eu toquei no ombro dela, existiu aquela situação. E agora a reação? Quando ela virou, só que o Espírito também estava trabalhando no coração dela. Uma frigideira na mão, óleo quente, óleo quente. Imaginou? Como é que será? E eu fui assim com toda o senhor foi bem à distância, né? 5 metros de distância. Meu amor, tô chegando. Não falei não. Foi o cafezinho. Poderia ser por aí, mas não foi bem assim. E ao chegar, quando eu toquei no ombro, ela já virou, ela estava chorando. Me lembro disso. Todo mundo tá ouvindo, tá sabendo disso. É uma história. Já falei isso na igreja. Já falei. Estou imaginando o molho, né? Quer dizer, imaginando aqui. Aquele bife frito assim com aquele. Pingando óleo. Não, porque também remete à ideia de que o senhor pastor Elias falou, não, é o síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, mas também tem aquela história da outra, da mulher eterna, da Amélia, né? A Amélia, não tem mais essa Amélia, não. Hoje não tem, acabou. Nem a Gabriela, gente, porque o Jorge Amado já não está, né? E olha que era amado, hein, gente? Olha que era amado. Ouvinte dizendo: eu não conheço, mas tem maridos que não têm noção do que é submissão. Outro ouvinte dizendo: JR, poxa, todo mundo falando que o debate tá uma benção, eu tô trabalhando aqui, mas vou baixar depois. Pode acessar no debate93.com.br pra você mandar o link, entendeu? Só de ouvir o debate, pensei em você. Né? Eu ainda sou um pouco assim, eu sou nova convertida e respeito o meu marido, mas às vezes ele exagera nas atitudes. Eu tenho que me impor, porque ele ainda não frequenta a igreja comigo, e quando ouviu dizer, o cara não frequenta a igreja. Quer dizer, o cara não sabe nada de Bíblia, aí sabe que a mulher tem que ser submissa. Aí o cara falou assim: quando ouviu dizer que a mulher é submissa, me disse que eu tenho que obedecer a ele em tudo, como se eu fosse uma criança. Vê se pode. Risos, diz a nossa ouvinte no Facebook. Hein? Vê se pode dela. São 3 versos para a submissão da mulher. São 9 para o amor do homem. Olha, mas isso ele não ouviu. Esse só vai ouvir esse. Então mostra os 9 para ele. E o interessante, irmão, é bom dizer isso aqui. A Bíblia diz assim: mulheres sejam submissas aos seus maridos. Agora, isso como ao Senhor. Né? Agora, forma. E o homem? O homem tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja e se dá por ela. Principalmente. O homem tem que considerá-la como
a parte mais frágil do casamento, tratá-la com dignidade se na oração dele não é atendida. Exatamente. Essas coisas os homens não querem saber. Ouvir. Agora eu faço questão de abrir um parênteses aqui, eu tô um pouquinho animada com esse assunto. Eu tô percebendo, Tô animada. Sabe por quê? Porque o homem, assim como Cristo conhece a igreja, o homem precisa conhecer o temperamento da sua esposa. É verdade. Porque eu tô ouvindo aqui os pastores falando, eu levo cafezinho, eu arrumo a casa, mas tem homens que não são assim. E tem mulheres que não gostam de homem assim. Sabia que tem mulheres que gostam que o homem pegue no braço, dá uma sacudida e faz até um pouco mais alto? Eu gosto quando o Sérgio faz isso. Leia. Vamos pro WhatsApp, Marcela. Corre, Marcela. Salva, Marcela, vai lá. Ai, Leirinha. Vim de uma família muito descontrolada, diz uma das ouvintes. Embora sendo crente, eu nunca vivi exemplo de respeito na minha casa. Quando eu me casei, eu achava que eu não tinha que respeitar o meu esposo, não. Ele falava 10 e eu falava 20. Aí ela colocou kkkk. No começo do casamento era terrível. E aí, quando eu vi que as minhas atitudes estavam destruindo o meu casamento, eu comecei a cair em mim e resolvi mudar. Hoje nós temos 15 anos de casados. O meu marido hoje é um pastor e eu me orgulho de ser submissa a ele e acompanhá-lo no ministério, diz ela. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados ouvintes. Muita gente opinando e me parece, como sempre, o entendimento, ele produz uma conclusão diferenciada. A pessoa, quando não pensa sobre um assunto, quando ela não se curva diante de um tema, quando ela não se aprofunda, ela fica na superficialidade. Estando na superficialidade, ela tem uma impressão, ela não tem uma profundidade, né? Então hoje, mais uma vez, esse assunto é em resposta aos nossos queridos e amados ouvintes. Todas as vezes que esse assunto entra, muitas outras perguntas sobre esse assunto também entram, inclusive com exemplos, com casos, situações, ilustrações, e com isso nós estamos procurando ajudar os nossos amados ouvintes, esse povo maravilhoso que nos acompanha no nosso Debate 93. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Então, você conhece alguma mulher que afirma, assim, decididamente que ela é insubmissa? 89% dos ouvintes por telefone conhecem, sim. 69% deles pelo site também conhecem. Então, mudou nada. Muito obrigado, os queridos e amados ouvintes, a participação deles com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua opinião e a sua participação com a gente. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Embora todos sejam unânimes em falar da importância da pregação, diz um ouvinte aqui, eu vejo algumas igrejas que deixam um tempo mínimo para a pregação. Tem gente que deixa mesmo, hein? Ou então passa, cansa a turma toda, na hora de pregar a turma tá cansada. Ou tem gente que dá uns 5 minutos na pessoa, tem um negócio de um xixi na hora do culto que é um negócio impressionante, a pessoa dá uma sede, diz, vou morrer, se eu não tomar água agora eu vou morrer, vou desmaiar. Pode ficar no cinema, 2 horas de filme, tranquilo, na fila, vai. Agora, negócio de igreja, tem gente que tem um tremelix aí, não fica. Bom, mas o assunto é pregação, né? Às vezes acho que isso acontece por haver uma certa crise no conteúdo das pregações. Eu estou errado? Pergunta o nosso ouvinte. Será que estão faltando pregações sobre pecado, cruz e salvação? Como preparar uma mensagem? Que passos um pregador leigo deve tomar para construir um sermão? Olha que coisa interessante, hein? Que passos ele deve, como é que você prepara? Eu vou dar uma palavra lá na reunião, lá na igreja, eu não sei por onde que eu começo. Então, passos para um pregador leigo, que passo ele deve tomar para construir um sermão? Como definir o tema e a escolha de um texto bíblico? Como é que funciona isso? O número da sorte é 23. Salmo 23, como é que você faz, hein? É errado pregar a mensagem de outra pessoa. Você ouviu a mensagem, pegou lá no YouTube, hein? Passaram para você gravou ali, anotou tudo, aí você prega a mensagem e nem diz que foi daquele irmão, daquela irmã. Como descobrir se tem um chamado para ser um pregador da palavra? Nós vamos debater este e outros assuntos amanhã aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros, pastor Neemias Lima, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre.
Um abraço, JR. Quero mandar um abraço aí para o pastor Hudson Galdino Capri, tá ligado no programa, mandou uma mensagem para mim. Também para o meu irmão Alaí, que é de São Gonçalo, minha esposa Ilcimar, meu filho João Marcos e minha filha Raquel. João Marcos está no seminário em São Paulo. E somos casados há 25 anos. Eu agradeço a Deus a vida da família. Parabéns, E eu meu quero querido. só destacar, falar aqui, saiu recentemente uma pesquisa dizendo que o homem que lava a louça é mais feliz e faz a casa mais feliz. Sabia disso? Eu ouvi dizer. E eu vi por essa aquele pesquisa. milagre, de vez em quando eu faço, aquele milagre naqueles dias, ou naquele dia eu tinha feito isso. Sei. E aí foi legal a peça, que minha filha que falou isso. Então um abraço para vocês todos. Maravilha, eu quero agradecer aqui ao pastor Nemias Lima, ele nos trouxe aqui um livro de sua autoria, Café com Crônicas, nós registramos e agradecemos aqui, muito obrigado, pastor Leinha Mendonça, muito obrigado, Leinha. Obrigada a todos vocês, é muito bom participar dessa mesa, um debate esclarecedor e que todos os casais entendam que todos nós fomos criados com uma missão e debaixo dessa missão nós contamos com a unção, a graça, o amor do Espírito Santo. Benção puríssima, Leinha, para o nosso povo convidar você para cantar, pregar, como é que faz? É só ligar para 021 3396 1015 3396-1015 ou mandar o e-mail leamendonca@leamendonca.mus.br. Vai ser um prazer imenso estar na sua igreja. Eu ministro para mulheres, eu ministro para casais e olha, eu sempre falo nos meus encontros femininos e para casais que existe uma hierarquia dentro de casa. Muito bem, tá aí a querida Leinha, pastor Marcelo Gleiser, obrigado, querido, Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço, Jota, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas especiais, para a irmã Antônia que tá ouvindo o debate. Eu fiquei devendo um beijão para ela, então irmã Antônia, um abração para você. E quero mandar um abraço para 4 mulheres muito especiais na minha vida. Minha mãe sempre, minha sogra, que eu tenho que mandar porque sabe como é que é a sogra, tem que mandar, minha esposa Priscila e minha filha Sofia, lindíssima, um beijão. Benção pura, esse é o reverendo Marcelo. Oi Leinha. Só um minutinho, eu quero mandar um beijo pro meu maridão, dá licença, tá? Que ele tá aqui no estúdio, poderoso. É verdade. Com esses cabelos grisalhos. Ui. Esse rapaz não é brincadeira não. Muito bem, Samara, muito bom dia. Hein? Samanta, Samanta, obrigado, viu, Marcela? Deus abençoe. Samara é a prima dela, não é isso? Você tem uma prima com esse nome, Samanta, não? Conhecida. É ela, então. Então, um abraço para sua conhecida Samara, acompanhando a gente hoje também. Samanta, muito obrigado. Você que foi a pessoa que encaminhou aqui o e-mail indicando o pastor Bastos para estar conosco aqui no nosso... Meu pastor no debate 93. Eu quero agradecer a você, menina, que Deus te abençoe sempre. Obrigada, eu quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade, agradecer a todos os debatedores e mandar um beijo também para minha igreja e para minha amiga Flávia e o seu esposo Diego. E não vai mandar para aquela outra sua amiga, não? Para Samara também. Vamos mandar. Samanta, Deus te abençoe muito, muito obrigado. Pastor Basso, olha aí, ovelha abençoada, graças a Deus. Foi uma que grata benção. surpresa, pastor JR. Eu quero agradecer, é um sonho, né? Me realizei, Deus é bom. Quero aqui mandar também um abraço, um beijo carinhoso para minha esposa, que no fundo, pastor Eléa, se as mulheres, ou melhor, se os homens entendessem submissão, na contrapartida, o homem deveria ser. Porque se ele soubesse o que é submissão, ele seria, vamos dizer assim, seria o homem mais feliz do mundo. Porque se for trocar a inversão de alguns valores, por exemplo, é lavar uma louça. O senhor falou aí agora, lava uma louça, eu estou aprendendo a lavar banheiro. É verdade. Então eu quero aqui agradecer, um beijo para minha esposa, um beijo para minha família, a ADCEF, né? Assembleia de Deus Crescendo em Família, a todos. Podemos destacar aqui nomes, mas pelo menos o meu filho Rodrigo, a minha filha Mariana, estão nos ouvindo e se pudermos, estaremos voltando aqui outra vez. Vai ser um prazer, pastor, o prazer, uma alegria muito grande. Falou bem, não falou Léa. Ele é doce, é uma pessoa gostosa de conversar, a minha esposa fala isso. Ela diz que eu sou realmente bem gostoso. Ei, meu Deus do céu, olha, vamos fechar aqui o programa de hoje, minha gente, porque afinal de contas não são, hein?
Pelo amor de Deus, já, hein? Vamos orar. Reverendo Marcelo, vamos orar juntos, querido. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Vamos orar também uns pelos outros aqui e vamos orar como temos feito todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, perdoa os nossos pecados, se tantas vezes, Senhor, nós erramos uns com os outros e contigo, se erramos no nosso conceito de autoridade e submissão, se entendemos autoridade e submissão segundo o mundo, Senhor, e não segundo a tua palavra. Ensina-nos a tua palavra, ensina-nos a tua verdade, para que possamos viver segundo a tua verdade, em primeiro lugar, dentro dos nossos lares. Que possamos aprender que autoridade é amor e submissão é amor, e que assim possamos nos amar de verdade um ao outro, Senhor. Pai, abençoa todos os enfermos que estão agora nesse momento ouvindo esse debate, que a tua mão possa tocá-los, curá-los, abençoá-los em nome de Jesus. Conforta as suas famílias, Senhor, e todos aqueles que nesse momento, Senhor, estão chorando, estão desesperados, depressivos nos seus lares, desesperados sem saber o que fazer. Senhor, nessa hora, Pai, toca na vida deles, Senhor, muda a vida deles, ilumina a mente, dá uma direção, Senhor, e abençoa a vida de todos, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.